Olá, você de casa, sejam bem-vindos a mais um programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por nos permitir entrar aí na sua casa todas as terças-feiras a partir das 19 horas e no sábado a partir das 8 horas da manhã. E muito obrigado por nos acompanhar pelas nossas redes sociais, por todo esse Brasilzão de nosso Deus, né, doutora? Hoje eu estou tendo o prazer de receber novamente aqui a doutora Bianca Garcia, psicóloga, que na primeira passagem por aqui jogou nossos índices de audiência lá em cima, tá? Tivemos conversando agora nos bastidores sobre isso. A doutora Bianca Garcia, hoje nós vamos falar sobre violência doméstica, nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima, vamos falar também sobre ansiedade e sobre a síndrome de burnout. A gente vai estar falando sobre isso, tá? Mas antes vamos soltar nossa vinheta e já voltamos em definitivo com o programa Show de Saúde na sua TV Cuiabá, canal 11.1. Solta a vinheta. É isso aí, gente. Agora de volta em definitivo com o programa Show de Saúde. Muito obrigado novamente pela sua audiência, pelo seu carinho. Mas antes de falarmos com a doutora que está aqui do meu lado, eu quero estar parabenizando a todos os psicólogos que no dia 27 de agosto, próximo agora, estará completando 60 anos. Vamos falar um pouquinho da psicologia. A psicologia é uma ciência muito nova, com a maioria dos seus avanços acontecendo nos últimos 150 anos. No entanto, sua origem remontam da Grécia Antiga, entre 400 e 500 anos antes de Cristo. A ênfase era a filosofia, com grandes pensadores como Sócrates, influenciado por Platão, que por sua vez influenciaram Aristóteles. A psicologia surgiu numa disciplina científica no primeiro Instituto de Psicologia em 1879, na cidade de Lisping, na Alemanha, por William Volditch. Daqui a pouco a doutora me corrige, mas acho que é isso, William Volditch. E aqui os primeiros psicólogos profissionais adquiriram as suas primeiras competências de trabalho experimental para estudar o cérebro. Para você ver como a psicologia ela vem de muito tempo, mas aqui no Brasil ela é muito jovem. Ela é muito jovem. No dia 27 de agosto completa-se 60 anos de regulamentação no Brasil da profissão de psicólogo. A psicologia chega no Brasil como ciência e profissão no início do século XX e somente em 1962 se torna uma profissão. Essa é a psicologia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Baroni. Estou muito feliz de estar aqui novamente, participando desse programa, que tem sido muito bom, falando de temas tão interessantes e principalmente sobre saúde mental, né? Que é o tema que eu gosto, e da nossa psicologia tão novinha, 60 anos, né? Uma menina, uma garotinha. Desejo felicidades, parabéns a todos os meus colegas e muita resistência, porque é uma profissão ainda que está ganhando espaço, ganhando campo, mercado de trabalho. Temos ainda muitos campos aí a explorar. Então, parabéns a todos os meus colegas e resistência, meus colegas. Vamos lá. Aí, gente, no Brasil 60 anos e no mundo 150, está evoluindo, né? Isso, está evoluindo, na verdade. Tá crescendo. Mas eu fiquei muito curioso com a história de que veio lá da Grécia Antiga, 400 e 500 anos antes de Cristo. De 400 a 500 anos antes de Cristo, né? Bem antiga.
Doutora, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre violência doméstica. Sim. Na última vez que a senhora passou por aqui, nós falamos um pouco, mas a psicologia, ela tem tantas vertentes, na verdade, que a gente sempre tem o que falar. Inclusive, eu estava dando um puxão de orelha ali na doutora, porque ela tem que continuar com nós. Então, você aí, vamos dar audiência, para a gente continuar junto nesse tema. Sim. Vamos lá. Doutora, as perguntas que nos chegaram, já vou começar a sabatinar a senhora. Eu até prefiro já começar, porque são muitas perguntas, tá? Então vamos lá. Como a psicologia explica a violência doméstica? Essa pergunta vem de Ivone Macena. Ela é aqui de Cuiabá. Ah, Ivone Macena. Olá. Bom, a psicologia, ela explica, porque assim, hoje... Não a violência doméstica não é só de hoje que ela acontece, né? A violência doméstica, ela já existe desde que o mundo é mundo, desde que os relacionamentos aí acontecem, né? Desde que os relacionamentos existem. Mas agora, a mulher, ela ganhou um espaço no mercado, né? Por conta aí, claro, da revolução, nós temos que fazer essa volta histórica, então essa revolução feminina veio da voz à mulher, então a mulher ganha espaço, né, profissional, a mulher então ganha mercado de trabalho, a mulher pode entrar para votar hoje em dia, né, ela faz o controle aí dela de gravidez, então a pílula anticoncepcional também vem nos favorecer. Então, a mulher, isso já vem acontecendo desde muito antes, a violência doméstica, mas agora é que ela ganha repercussão por conta de uma demanda ou de uma enxurrada de denúncias. Esse número ele tem aumentado cada vez mais, o que é assustador, né, na verdade. E com a pandemia, o número aumentou ainda mais, então ficou mais ainda assustador. E aí o governo entendeu, então, que a mulher precisava de um amparo. Não só mais um amparo, talvez na área familiar, né? Amparo aí de apoios de amigos ou família, mas um amparo mesmo de direitos. E aí, por isso, foi criado algumas leis, né, necessárias para que pudesse amparar a essas mulheres vítimas de violência doméstica. E a psicologia, ela vem acompanhando isso, né? Todo esse processo, desde a criação dessas leis até o estabelecimento dessas leis. Então, a psicologia, ela vem acompanhando todo esse processo, né? E ciente, claro, de tudo isso e de toda a questão histórica também que existe. Pois é, doutora. Inclusive, temos dados, que já foi falado em outros programas. Sim. Nós somos o 5º país no mundo em violência contra a mulher. É muito alto, O né? 6º em violência doméstica. Existe aí uma diferença. Violência contra a mulher, 5º no mundo. Sim. E 6º em violência familiar. Na nossa frente tem países aí bem 3º, 4º mundo, entendeu? Sim. A gente está falando aí de país Afeganistão, Afeganistão, nós estamos falando de países aí onde a mulher não tem direito nenhum. Sim. Mas nós estamos em 5º, tá, gente? Então foi muito importante. Mesmo com toda essa rede, né, de apoio que está sendo criada aqui pela legislação, né, nossa. Exatamente. Temos mais uma pergunta aqui. De que forma a psicologia, ou psicólogo ou psicóloga, pode contribuir nesse enfrentamento com a violência doméstica? A senhora acabou de falar um pouquinho, mas o primeiro passo é ser procurado por quem precisa, né? Exatamente. Então, assim, o primeiro passo é ser procurado por quem precisa. Quem está sofrendo a violência, ela precisa fazer a denúncia, é necessário que faça. E hoje nós temos vários canais, um deles é o 180, que é o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O 180 é um número que atende a todo o Brasil, ele funciona todos os dias, 24 horas por dia. E, claro, tem a rede aí de delegacia, né, da polícia, que é específica para a mulher. Tá? Então, a mulher, ela precisa estar fazendo essa denúncia. Mas caso ela não queira fazer a denúncia, ainda assim ela pode procurar a rede de apoio, que é o psicólogo, né? A terapia. E aí, mais uma vez, reforçando, a psicologia, ela está em todos os lugares. Então, ela está nos hospitais,
Então, se essa mulher ela foi violentada, ela pode ser atendida dentro de um hospital, dentro de um ambiente hospitalar, né? E o próprio profissional ali pode encaminhá-la para o acompanhamento psicológico. Então, nós estamos dentro dos hospitais, dentro do SUS, da rede pública, né, em policlínicas, por exemplo, pessoas aí que não têm uma condição financeira, estamos aí nos convênios de saúde, então pode ser procurado através de convênio e nas clínicas particulares, né, para quem já tem aí uma certa condição, né, talvez, mas assim, o recomendável é que faça essa denúncia, e caso não queira fazer, pode sim fazer o acompanhamento. O profissional da psicologia, ele só pode intervir nesses casos, caso haja procura. Se não há procura, não tem como fazer uma intervenção nesses casos. Então, ele precisa ter conhecimento desses casos. Isso é diferente de o profissional conhecer uma pessoa e querer ajudá-la. Isso é diferente, tá? Eu preciso que uma pessoa entre em contato como paciente e me procure enquanto profissional, para que possa estabelecer essa ajuda aí, né? Enfim, esse acompanhamento psicológico possa ser ofertado para essa pessoa. Tá aí, respondida a pergunta de Vitoriano Selk, ele é de Planaltina, Distrito Federal. Dando continuidade, seguindo a mesma linha de pergunta, Sim. Nós temos aqui Joyce Helena, de Vitória, Espírito Santo. Ela faz a seguinte pergunta: juridicamente, qual a função do psiquiatra ou da psicologia na violência doméstica? Então, a psicologia ela vai ajudar primeiro no acompanhamento, né, dessa pessoa violentada, e o que ela pode fazer é o acompanhamento para um restabelecimento mental. Provavelmente o psicológico aí está abalado e algumas coisas podem ser desenvolvidas dentro desse abalo psicológico. Essa pessoa ela pode desenvolver ansiedade, síndrome do pânico, depressão, enfim, insônia, né? Enfim, várias situações aí. Pode ter ganho de peso, perca de peso. Depende muito de como cada um vai responder a isso. Então, primeiro que vai auxiliar nessa melhora aí, mental, psicológica, e claro, ela pode fornecer documentos, né, que são tidos como documentos aí que são válidos nesse processo que, né, caso ela faça a denúncia, então vai abrir um processo aí judicial, e o psicólogo ele emite então um documento, né, daquilo, claro que não é colocado tudo o que se fala para o psicólogo, porque temos o sigilo profissional, mas tudo que é permitido ser colocado nesse documento, tá? E tudo isso, claro, autorizado pelo paciente que procurou por esse profissional. Então, é tudo muito acompanhado e autorizado também. Tá? Então, é emitido normalmente um documento que agregue aí, que vai falar, vai relatar um pouco da situação em que essa pessoa vive ou viveu no momento da violência doméstica. Tá? Aí, muito bem respondido, parabéns, doutora. Qual o perfil do grupo de risco da violência doméstica? Quem pergunta é Josafá Prinoli. É Josafá Prinoli, ele é de Varginha, Minas Gerais. Tá. Então, Josafá, na verdade, não existe, eu posso dizer que não existe um grupo de risco. Por quê? Porque todas as pessoas, ou todas as mulheres, porque nós estamos falando de violência contra as mulheres, elas estão sujeitas a viver uma situação dessa. Já vimos vários casos aí nas mídias sociais de mulheres esclarecidas, né, de mulheres que têm uma formação de nível superior, de doutorado, muitas vezes, de mulheres que têm uma renda muito alta, às vezes até uma renda mais elevada que a do parceiro, que a do companheiro, né, que a agrediu. Então, isso ficaria muito limitante dizer qual seria o grupo de risco, tá? Então, todas as mulheres, elas estão vulneráveis a isso, tá? Agora, o que pode ficar muito atenta às mulheres nesse período aí de início, né, de relacionamento, ficar atenta aos sinais, né? Claro que tem a coisa aí do amor, do afeto, né, da paixão.
quando está dentro aí desse início de relacionamento, tendemos a não olhar os defeitos, né? Mas é muito importante, em especial para as mulheres, ficarem atentas. Que tipo de parceiro é esse que ela está se relacionando, né? Então, se é um parceiro muito ciumento, se é um parceiro que inibe ela de fazer algumas coisas, de vestir roupas, então escolhe algumas roupas, proíbe algumas amizades. Então isso já seria alguns sinais de que essa pessoa pode sim ter algum comportamento aí de violência, tá? Porque a violência ela também não é só física. Ressaltando aqui, existe aí também outros tipos de violência que não seja só física. Então é importante para a mulher observar aí quando ela entra num relacionamento, que comportamento esse parceiro está tendo. Principalmente, eu gostaria aqui de enfatizar para as mulheres que têm filhos, né? Que já têm filhos, o quanto isso é importante para elas estar pensando, observando essa pessoa antes de levar essa pessoa para dentro de casa. Outra coisa que eu também tenho notado muito as pessoas aí de um modo geral que se relacionam por aplicativos, que hoje em dia é muito comum, aplicativos de relacionamento, né, tanto para os adolescentes quanto para os adultos, ter muito cuidado nesse momento do encontro desses parceiros de aplicativo. Já escutei aí muitos relatos de pessoas que marcaram dentro de casa esses encontros, quer dizer, então aí seria o primeiro encontro, né, dessas pessoas que se conheceram através de um aplicativo de relacionamento. Isso é muito perigoso, mesmo que seja na sua casa ou na casa do parceiro, ainda assim é muito perigoso. Então isso também tem que ser repensado. Qual local irá encontrar uma pessoa pela primeira vez? Porque você fica um pouco sujeito aí a essa pessoa, né? Sem saber o que esperar dessa pessoa, tá? Então o grupo de risco ele é muito amplo. Qualquer mulher, podemos dizer, eu posso dizer que qualquer mulher ela está sujeita a isso, tá? É claro que talvez aí as mulheres que estão há mais tempo sozinhas poderiam ser um grupo de risco maior. Talvez algumas mulheres que tem uma dependência aí financeira de um parceiro, talvez seriam um grupo, mas ainda assim outras mulheres estariam sujeitas a viver um relacionamento aí tóxico e logo em seguida sofrer uma violência, tá? É isso aí. Muito bem colocado, doutora. Temos mais algumas perguntas sobre a violência doméstica. E, inclusive, essa próxima pergunta são os tipos de violência doméstica. Quem fez é Sebastião Turvo. Ele é de Florais aqui em Cuiabá. Só que eu queria estar colocando aí antes, quando nós falamos de violência doméstica, aqui nós vamos falar dos tipos de violência. Isso. Nós falamos muito da violência contra a mulher. Sim. Mas existe, como a senhora mesmo disse, outros tipos de violência, e existe a violência doméstica também contra o homem. Sim. Então, eu acho importante a gente estar colocando de que forma o homem pode ser manipulado, pode ser uma série de coisas. Veja bem, é lógico que o índice bate violência doméstica. Eu não estou aqui questionando isso, mas eu acho que a violência ela tem várias formas de violência e se fala muito da violência à mulher, entendeu? Eu queria que a senhora explicasse um pouco das outras formas de violência, já aproveitando a pergunta do meu amigo Sebastião Turco aqui. Então tá, vamos lá. Bom, a violência, por que primeiro a gente fala muito mais, né, da violência contra as mulheres? Primeiro por uma questão aí de diferença, talvez de tipo físico, né, que seria um pouco desleal aí numa relação homem e mulher, né? A gente sabe que o homem fisicamente, né, é muito mais forte aí do que a mulher. E existe a questão da posição já benéfica aos homens, né? Os homens gozam aí de alguns benefícios na sociedade, muito mais, porque as mulheres
tiveram que ir ganhando espaço. Então, elas foram aos poucos ganhando esse espaço. E os homens, eles têm esse espaço já muito aberto, muito amplos a eles, né? Por exemplo, o mercado de trabalho, diferença salarial, que na verdade aos homens é muito maior. Mas existe sim violência contra os homens, mas ainda não se tem nenhuma lei que ampara a questão aí da violência masculina. Tá? Teve até muitos casos, a violência doméstica, quando ela foi criada, a lei, ela teve que ser repensada, né, revista, na verdade, porque muitas mulheres faziam a denúncia, mas retiravam a queixa. Né? Então, muito ligado, claro, por conta de filhos, a principal causa era por conta dos filhos, não queriam, né, o acesso dos filhos aos pais presos na cadeia, e aí acabavam se retirando a queixa e a coisa acabava não indo para frente. Então isso teve que ser revisto. Mas a violência doméstica aos homens, ela existe. Como um homem se posicionar, né? Primeiro que o homem, ele precisa também se posicionar nesse relacionamento, e o se posicionar é dizer, né? Mesmo que não quer, dizer que a relação acabou, né? Dizer que já não gosta mais, enfim, se posicionar mesmo diante disso e não ceder às chantagens aí que podem acontecer, né? Estar firme aí na decisão, porque o que muitas vezes acontece, no caso dos homens aí, acabam cedendo às chantagens, né, emocionais. E aí acabam retomando num relacionamento que já não faz mais sentido. Um relacionamento que já não é mais feliz, que, né, não é mais agradável. E aí já não é interessante. Mas lembrando sempre que o homem, ele tem uma posição social, a gente está dizendo aí de uma posição social histórica muito mais privilegiada na sociedade que as mulheres. Por isso, a necessidade, né, da criação aí dessas leis. Mas aí lembrando que a violência, ela não é só uma violência física, existe a violência sexual, quando existe a obrigação, né, do ato sexual por parte do agressor, e o agressor impõe isso à vítima. Existe a violência psicológica, que talvez ela seja a maior e menos comentada, e até mesmo ainda muito tolerada por quem sofre. As vítimas ainda toleram muito porque não enxergam a violência psicológica como uma forma de violência. Acha que é uma discussão, que é uma cobrança boba, até isso ultrapassar o limite e virar uma violência de fato física. Virando inclusive manipulação, né? Manipulação, com certeza. Está aí explicado. E aí nós temos a violência contra os idosos, sim, que infelizmente está sim. crescendo bastante, né, sim. doutor? A gente está vendo muito isso contra a criança. Contra crianças, contra os grupos LGBTQIA+, que têm sido cada vez mais crescentes, né? O quanto as pessoas têm dificuldade em lidar com as diferenças, né? O quanto as pessoas estão intolerantes às diferenças. O quanto isso tem sido preocupante, né? Infelizmente. Em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Pois é. Gente, a gente vai fazer um breve intervalo comercial, mas antes eu preciso estar agradecendo, quero estar agradecendo a todos os nossos parceiros e amigos, patrocinadores que estão com a gente, que faz possível esse programa ir ao ar. Então, um grande abraço aí para o pessoal da Primo Móveis, Pereira Móveis, Reuma Center, Ocon Center, New Line, Unifac, com quem eu tive o prazer de estar com o Padre Júlio hoje. Um grande abraço aí para o Padre Júlio da Unifac, Universidade Católica. Instituto Machado, Dr. Rosário, um grande abraço. Doutora Annalise, que inclusive vai estar na nossa dica de saúde hoje. Doutora Elis Weine, um grande abraço. Bom Sono, meu amigo Feiner, um grande abraço, Feiner. Pontual Link, internet, um grande abraço, mais um dos nossos parceiros. Clínica Coração em Dia, doutor Juliano Sarissarenko, esteve com a gente alguns dias atrás. Está na hora de voltar, doutor. Doutora Alexia, que vai estar também na nossa dica de saúde de hoje. E doutor William, que é o que faz o famoso HOF, harmonização orofacial. Tá aí. E as dicas da doutora Annalise já vai entrar, e da doutora Alexia Lara no outro bloco. E a doutora
a nossa psicóloga, que está aqui com a gente, doutora Bianca. Para quem não pegou no começo do programa, eu estou recebendo, tendo o prazer de receber novamente a doutora Bianca Garcia, psicóloga, me ajudando aqui a prestigiar os psicólogos e psicólogas desse país, agora completando 60 anos, que foi regulamentada no Brasil a profissão de psicólogo. Sim. Agora no próximo dia 27. Muito obrigado, viu, doutora, por estar me ajudando a fazer essa homenagem, e já se sinta homenageada. Obrigada. Né? A doutora hoje está atendendo aonde? Eu atendo hoje em Cuiabá, na clínica ali no Porto, em Cuiabá, onde eu atendo crianças e adolescentes. Tá, coloca na tela aí pra gente, Ítalo, o pessoal conhecer um pouquinho mais da doutora, as redes sociais, doutora Bianca Garcia. Vamos nós agora para um breve intervalo comercial, mas antes eu quero ter o prazer de chamar a doutora Annalise Milani. Ela hoje vai falar com a gente quando começar a fazer um procedimento estético. É com a senhora, doutora, seja bem-vinda. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é doutora Annalise Milani, eu trabalho com harmonização facial, já tenho um tempo, há 8 anos, sou formada há 15 anos e hoje eu vim aqui trazer uma dica para vocês. Muita gente fica me perguntando quando começar a fazer os procedimentos estéticos, né? Principalmente a aplicação de toxina botulínica, conhecido aí como Botox, que é a marca comercial. Bom, uma dica que eu dou para vocês é não esperar precisar desse procedimento. Muita gente fala, eu não fiz ainda porque eu ainda não estou precisando. Quando você estiver precisando, talvez você tenha que somar mais procedimentos. Então, a partir dos 27 anos de idade aí, é uma idade bacana, é uma idade legal para você procurar um profissional para estar começando a fazer a aplicação de toxina botulínica para você evitar futuramente ter rugas estáticas aí no seu rosto, tá bom? Essa é a nossa dica de hoje e até a próxima. Let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just. Espero no meu Deus, confiarei. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br.
Estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos recebendo a doutora Bianca Garcia. Quem perdeu o primeiro bloco, nós falamos sobre violência doméstica, entre alguns outros assuntos. Então, quem perdeu, não se preocupe. Nossas redes sociais estão na tela. Você pode estar nos assistindo sábado próximo, agora às 8 horas da manhã, na íntegra, tá? E o nosso telefone está na tela, que é o 981 18 5862, para você estar mandando as suas mensagens posteriormente, para a gente estar passando para a doutora. Doutora, falamos bastante sobre violência doméstica, bastante. Sim. Não, tem muito o que se falar ainda, né? Tem bastante, mas infelizmente o nosso tempo é curto e nós temos outros assuntos. Agora vamos falar um pouquinho de autoestima? Sim, vamos falar sobre autoestima. Pois é. Sobre a autoestima, eu tenho algumas perguntas, eu não fiz nenhuma introdução, porque eu acho que as perguntas falam por si só. Sim. Não é verdade? E a primeira pergunta vem de Delano Silva, ele é do Jardim Petrópolis, aqui em Cuiabá. Uhum. É simples, o que é autoestima? Sim, muito importante, né? Porque assim, a autoestima, ela ganhou aí uma questão popular, né? As pessoas começaram a falar muito disso, mas falar de vários modos, né? E a autoestima é um olhar para si, né? É uma autoavaliação que a pessoa faz de si mesmo, né? Então seria o resultado de um processo de autoavaliação. Mas aí lembrando que esse processo de autoavaliação, ela nunca é 100% nossa, né? Ela nunca é 100% individual. Por quê? Porque nós estamos inseridos em vários outros aspectos aí, que Freud vai falar que Lacan vai falar que é o grande outro. E esse grande outro é o quê? Né? É a sociedade, é a cultura, é os nossos pais, é a família. Então, é uma avaliação que fazemos de nós mesmos através do olhar do outro. Tá? Então, isso é autoestima. Como nos avaliamos através do olhar do outro. Tá? Próxima pergunta, Ezequiel Moura, de Canelas, bairro Canelas, aqui em VG, Mato Grosso mesmo. Aliás, VG, muito obrigado pela audiência de vocês, sempre nos acompanhando aí no programa Show de Saúde, nos marcando com a sua audiência. Sim, muito obrigado. Um abraço ao pessoal de VG. Já morei lá. VG, tem muita gente que chamava VG de cidade dormitório, né? Hoje em dia não é mais. Não, né? VG cresceu, tá forte, tá aí. Pergunta vem de Delano Silva, então, desculpe, Ezequiel Moura, tá? Uhum. Como melhorar a autoestima e principalmente, doutora, o amor próprio? Muito boa essa pergunta. E muito importante essa pergunta. Como melhorar? Olha, eu vou te dizer que um dos principais e talvez, eu não vou dizer o único, né? Mas um dos principais meios é a terapia. Por quê? Porque é lá na terapia que você vai conseguir repensar a sua avaliação. Porque o que eu percebo? Muitas pessoas, especialmente as pessoas que têm um problema aí com a questão do corpo físico, porque hoje em dia está muito padronizada essa questão do corpo físico, estar dentro de um padrão, né? A sociedade tem imposto isso a todos nós. As pessoas que têm questão aí, essa dificuldade com a autoimagem, isso esbarra muito, né, na questão da autoestima. A pessoa ela se sente incapaz de realizar algumas coisas, mas aí tem que começar a repensar, né? Por que precisa olhar só por esse ângulo, né? E o que faz ela pensar que não estar dentro do padrão, por exemplo, estético, diminui o valor dela como pessoa, né? Ou isso valida ela ou invalida ela como pessoa. Mas aí a gente tem que, né, retomar isso. Talvez foi uma pessoa em que, na família, por exemplo, houve uma valorização do corpo, dessa questão da estética. Então, temos que repensar. Uma das coisas aí para trabalhar o amor próprio, para repensar essa coisa da autoestima,
é a terapia, porque é ali que ela vai falar, né, de como que era o contexto em que essa pessoa ela estava inserida, o que era valorizado dentro da família, porque é muito comum, especialmente hoje nos jovens, essa questão da estética, tá? Então eu estou trazendo isso porque é o que tem sido mais comum mesmo, entre os jovens, essa questão da estética, essa questão da imposição da magreza. Né? E aí os distúrbios alimentares consequentemente acontecem. Bulimia, anorexia, então tem acontecido com muito mais frequências, porque tem uma ditadura aí da moda, uma ditadura da beleza que só pode ser bonito magro, né? Então quais são os valores que estão ali dentro de casa, porque esses valores eles vão ser carregados, né? Então se a pessoa, por exemplo, ela estiver acima do peso, ela vai se enxergar como incapaz. E não necessariamente, não por isso ela vai ser incapaz de realizar outras coisas aí na vida. Ela pode ter sucesso profissional, ter relacionamentos amorosos, enfim, ter uma vida aí mesmo, né? Então, terapia é a indicação. Não tem 7 passos para a felicidade, não tem 7 passos do que pode fazer, né? Assim, pessoas às vezes acham que existe, né, esses 7 passos aí de como encontrar autoestima nos lugares, nos objetos. Não tem, porque ela está dentro de você. Tá? Mesmo porque, né, doutora, hoje, segundo números, números reais da OMS, são mais de 400 milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão. E a depressão junta autoestima, depressão junto ansiedade, a depressão junto um monte de coisa. São mais de 450 milhões no mundo. E na verdade a previsão da OMS é que esse número cresça, infelizmente, né? É que esse número ela ganhe aí um crescimento ao longo dos anos. Então, importante isso e preocupante, né? Sim, e eu costumo falar isso, falei isso no último programa que estive com a senhora. Eu acho que todo mundo, todo ser humano, deveria passar por uma avaliação, por uma análise em algum momento da vida. Tá? Eu lembro que na minha época de escola nós tínhamos dentro da escola uma psicóloga ali colocada para estar falando com os alunos, tal. Hoje parece que se encontra isso só no particular, não é isso? Não, assim, as escolas públicas têm, mas ainda infelizmente são poucas, mas tem, tá? Escola pública e creche, tem sim. E outra coisa, nós temos o SUS também, né? Como a doutora falou aqui no bloco anterior, às vezes a pessoa não tem condição de estar pagando um particular, mas é um pouco mais difícil, existe uma morosidade, mas dá para se fazer pelo SUS, tá bom, gente? Existe essa opção, né? Sim, doutora. O que leva Zurinardi, Morada do Ouro, aqui em Cuiabá, faz a seguinte pergunta: o que leva a baixa autoestima? Eu até comentei isso com a senhora lá dentro, parece como se diz, redundante, mas é assim mesmo, é baixa autoestima. É isso. Não é assim, doutora? É isso mesmo. E o que leva a pessoa a esse quadro? Então, pensando aí naquilo que eu expliquei, né, que a autoestima ela está muito relacionada com a nossa avaliação através do olhar do outro. Então, nós voltamos aí, né? Essa baixa autoestima ela está muito relacionada com os aspectos do outro. Então, nós estamos aí a todo momento querendo agradar o outro, ser aceito pelo outro. O outro não é só uma pessoa física, tá? O outro pode ser um emprego, pode ser um trabalho, tá? Então, pode ser amigos, um grupo, né, de amigos, pode ser um relacionamento amoroso. Então, nós estamos querendo aí atingir uma expectativa que, na verdade, talvez nunca vamos. Então, assim, muitas vezes deixamos ou é deixado de ser quem é para ser uma outra pessoa, mas para estar, aspas, né, nessa palavra, adequado aí, dentro dos padrões, dentro daquilo que outras pessoas esperam, né? Muitas vezes é abandonado aquilo que a pessoa acredita, aquilo que a pessoa gosta, ela abre mão
dos seus desejos, então, daquilo que gosta, daquilo que acredita, para estar aí dentro, né, de um grupo pertencente a alguma coisa, um espaço, um trabalho, muitas vezes abre mão. Provavelmente nesses casos é onde acontece a baixa autoestima, porque isso vai perdendo, essa pessoa vai perdendo um pouco daquilo que ela é de fato, para querer agradar esse outro, né? E aí vai, ou então até mesmo aí no caso, voltando, porque isso é recorrente, no caso da pessoa que está acima do peso, em especial as mulheres, porque existe uma cobrança muito maior para as mulheres, né, da sociedade, dessa coisa do padrão mesmo da beleza, que eu estava falando anteriormente, de achar que só pode ser feliz ou só pode ser bonita a mulher magra, né? Que as mulheres aí acima do peso não têm espaço. E ainda bem que isso está mudando, as plus size e as modelos, né, estão ganhando espaço. E aí entender que existem vários corpos, né, vários estilos, vários tipos e cores, né? Então, que bom que isso está mudando. Mas muito provavelmente essa baixa autoestima tem a ver com isso, tá? Então, eu estou querendo me adequar aí ao outro, né? Que esse outro pode ser um grupo, enfim, um trabalho, um meio social, tá? Tá aí, respondida a pergunta então de Zurinardi, aqui da Morada do Ouro. Temos mais algumas perguntas aqui, Sim. Mas antes gostaria de novo de pedir para o Ítalo estar colocando na tela as redes sociais da doutora, para que vocês conheçam um pouquinho mais da doutora Bianca Garcia, é nossa parceira aqui no programa Show de Saúde, tá? Para que vocês saibam um pouquinho mais dessa profissional. Parabenizar mais uma vez a todos os psicólogos, todos os profissionais da área da psicologia, que completa 60 anos aqui no Brasil, que foi oficializado, né? Que se tornou uma profissão. Regulamentada. Lembrando que a psicologia vem lá de trás, dos anos 400 a 500 antes de Cristo, como eu coloquei no começo aqui, tá certo? Mas aqui no Brasil regulamentada, regulamentada há 60 anos. Novinha. E o crescimento da psicologia no mundo se deu de 150 anos para cá. Foi, então também é jovem. Também é jovem. Também é jovem, sim. Não é verdade? Junto aí com a reforma psiquiátrica também, né? Que aconteceu no Brasil. Sim. É importante a senhora tocar nesse assunto, até porque a função do programa Show de Saúde é tirar dúvidas e explicar. Muita gente confunde, acha que para ir no psicólogo ou no psiquiatra você tem que estar louco. Não tem, tá? Não. Começa por aí. Não. Eu queria que a senhora quebrasse esse paradigma. Ótimo. O que é o psicólogo, o que é o psiquiatra? Ótimo, nossa, que bom, Baroni, porque assim, a psicologia ainda, como você disse, em pleno século XXI e depois de tantos anos ainda, né, de trabalho, ainda existe esse estigma de que psicólogo é para louco, eu não preciso disso, eu não vou, né, infelizmente ainda sofremos desse preconceito, mas psicólogo também é para louco, mas não é só para os loucos, tá? É para todas as pessoas que estão em sofrimento, que estão passando por algum processo aí de dificuldade na vida, né? E que queiram ajuda profissional, então a psicologia está aberta a atender essas pessoas. Qual que é a diferença da psicologia para a psiquiatria? Bom, a psiquiatria, ela é o profissional que trabalha com a medicação, então especificamente com a medicação. O psiquiatra, ele vai te ouvir, né, na sua queixa, mas ele vai ouvir a sua queixa, quais são as queixas físicas que acompanham, né, esses problemas aí, talvez na vida dessa pessoa, e ele vai fazer a indicação da medicação. Então ele vai passar a receita, a medicação que vai sanar, ou que vai aliviar aí essas dores físicas. Mas e as dores emocionais, né? Quem trata as dores emocionais que nós carregamos? E aí quem trata é o psicólogo, tá? Então o psicólogo, ele não vai passar medicação, ele não passa medicação, não é habilitado a isso, e ele vai trabalhar com a psicoterapia, tá? A psicoterapia é o escutar o paciente, então é paciente e profissional numa escuta,
tá? Terapêutica, onde ele vai ouvir sobre o que a pessoa quiser falar, sobre sofrimento, dificuldade aí nas relações, né, de trabalho, amorosa, enfim, qualquer coisa aí que traga sofrimento para essa pessoa. E claro, as duas profissões sempre pautadas pelo sigilo, pela ética profissional, tá? Tá aí, respondi, tirado a dúvida de você de casa, minha dúvida, a dúvida de todos nós. Gente, lembrando que o programa Show de Saúde, ele vai ao ar todas as terças-feiras, corta para mim aqui, Ítalo, vai ao ar todas as terças-feiras, 19 horas, aqui pela TV Cuiabá, canal 11.1, e ao sábado, às 8 horas da manhã. E você pode também estar acompanhando pelas nossas redes sociais, que estão na tela, aqui no canto superior, tá? E estar entrando em contato pelos nossos telefones, que é o 981 18 5862. O programa Show de Saúde, ele nasceu há 3 anos atrás, aproximadamente, com o intuito de tirar as dúvidas, trazer os melhores profissionais de cada patologia, tá? Hoje estamos também entrando com essa parte de estética, porque estamos falando aqui de autoestima. E estética é autoestima. Sim, então você, claro, profissional da área de saúde, profissional da área de estética, que quiser estar fazendo parte do programa Show de Saúde, é só entrar em contato por esse número e estar nos procurando. Eu faço questão de atendê-los pessoalmente e levar a nossa proposta para ter vocês aqui com a gente. Como vocês viram aqui na nossa retaguarda, pode abrir para a gente, Ítalo? Aqui na nossa retaguarda fica rodando nossos patrocinadores, está lá Instituto Machado, ali, e assim por diante. Todos os nossos patrocinadores que estão aí apoiando, porque o programa Show de Saúde, eu costumo dizer que ele é feito por nós, com você, para você. Então o programa é nosso, gente. Eu preciso que vocês me ajudem. Tá certo? Preciso que vocês estejam comigo no programa Show de Saúde, trazendo esses profissionais todas as semanas, quebrando paradigmas, trazendo informações, dando informações e se colocando, de certa forma, a serviço da sociedade mato-grossense. Tá certo? Doutora, mais uma pergunta sobre autoestima. Sim, vamos lá. Que vem de encontro, inclusive, a semana passada eu tive o prazer de receber aqui Juliane Moura. Ela faz micropigmentação labial e o esposo dela faz micropigmentação capilar. Tá? Então, a gente falando de autoestima tem tudo a ver. Claro. Agora, o mais importante de tudo isso é que eles ministram cursos a esse respeito. E a pergunta que vem do Eclésio Silva, ele é de Londrina, Paraná. A pergunta é exatamente qual o remédio para a autoestima. E eu tenho para mim, pelo que a senhora falou, que um dos remédios é se envolver em algo positivo, é trabalhar, é se cuidar. Então, agora eu vou deixar a profissional responder. Qual o remédio para a autoestima? Bacana, porque assim, remédio mesmo, farmacêutico, né, vamos dizer, ainda não tem, né, ainda não foi desenvolvido, mas é claro que a estética está aí para nós utilizarmos, né, recorrermos aí a ela quando necessário. O problema é só quando isso passa a ser um excesso de cuidado, aí é um problema, tá, porque aí tá querendo tampar alguma coisa, né, com a questão aí da estética, e talvez a questão às vezes, muitas vezes, quando há o excesso, não tá na estética, né, tá muito mais ali dentro, nessas questões internas, emocionais, que tá a questão, que tá o problema. Mais ótimo, né, que a questão estética, ela vem crescendo, está a nosso serviço, e que façamos bom uso dela, né? Bom uso de forma saudável aí, possamos procurar esse recurso. Então, toda vez que não nos sentimos bem, né? Não estamos bem conosco mesmo, por que não? Né? Se isso vai melhorar a nossa autoestima, se isso vai nos confortar, vai nos trazer uma melhora, por que não, né? Recorrer a isso. Então, a estética, ótimo, né, que ela está aí a nosso serviço. Mas o problema é quando isso se torna um excesso. Aí já é um problema, tá? Então, a gente vê aí também o crescimento das cirurgias plásticas no Brasil. O Brasil ele e os Estados Unidos já estão aí no ranking dos maiores, né, campeões de procura por cirurgia plástica. Então, prótese mamária e lipoaspiração. Então, entra aí de novo nessa questão, né, de querer se enquadrar num padrão de beleza, como se tivesse um padrão de beleza,
né? Como se só de um modo só pudesse ser bonito, né? E não de vários modos. Mas que bom, o problema é só quando isso passa a ser um exagero, tá? E tem que ser repensado, porque está gastando dinheiro, mas a coisa não está se resolvendo, porque aí vai querer sempre mais intervenções, e aí talvez de fato até o próprio profissional da área de estética possa indicar, né, o paciente para que faça uma terapia, procure, busque, né, porque às vezes não está só numa questão física, está muito mais interna, está ligado ali com um emocional que está precisando aí de uma ajuda profissional. Trocando em miúdos, em alguns casos, menos é mais. Sim. É mais ou menos isso. Gente, Isso. falando de estética, vamos para um breve intervalo Sim. comercial que a gente fica conversando aqui e acaba que a gente ainda tem mais 2 assuntos e um bloco só para falar. Nossa, então tá? vamos acelerar. Então, eu vou chamar a doutora Alexia Lara. Ela vai falar sobre a radiofrequência. Doutora, é com a senhora. Olá, meu nome é Alexia, eu sou esteticista, eu trabalho aqui no SB Tower, no prédio que fica aqui na Avenida do CPA, paralelo com a Miguel Steel. Hoje eu vou dar uma dica que é muito legal, que é sobre a radiofrequência. A radiofrequência ela é muito utilizada tanto para corporal quanto para o facial. Serve para melhorar o colágeno, a melhorar a elastina da pele, a produzir mais e a melhorar as fibras que a gente já tem. O protocolo pode ser feito uma vez na semana, até 2, mas eu recomendo trabalhar com ele uma vez na semana, dependendo de cada caso. Seja para flacidez, seja para gordura, seja para remodelação, ele é um ótimo aliado para o nosso corpo. Até a próxima! Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Oh, darling, my soul, you know it aches for yours, and you've been filling this hole. Verificado é aquilo que foi confirmado. Você pode acreditar, confiar, porque já é. Como a graduação na Unifac. Os melhores cursos presenciais em 7 municípios. Com mensalidades a partir de R$ 155, com toda a qualidade e estrutura de uma católica. Faça sua matrícula agora mesmo e tenha o seu futuro verificado. Faça a Unifac, a católica de Mato Grosso. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just... Eu espero no meu Deus, confiarei.
Estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Para quem está chegando agora, estou aqui com a doutora Bianca Garcia, psicóloga, me ajudando a parabenizar todos os psicólogos do mundo, que é inclusive os brasileiros, que agora, dia 27, completa 60 anos de idade no Brasil. Parabéns a todos aí os profissionais da área de psicologia, tá? Sim. Nós ainda vamos falar sobre ansiedade e burnout. Saber o que é síndrome de burnout. Tá. Gente, vamos lá. No Brasil, 9,3% da população sofre de algum transtorno de ansiedade. Dominamos hoje, doutora, o ranking das nações no que se diz respeito à ansiedade. Muito significativo. Muito significativo. Né? Isso de acordo com a OMS, tá? Que é a Organização Mundial de Saúde. Então, estar aí liderando o ranking ansiedade é preocupante. Preocupante. Alarmante. Então nós vamos direto para as perguntas, sem muitos rodeios, para dar tempo da gente falar sobre o assunto. Que nós temos só esse bloco agora, são 20 minutinhos. Bom, diferença da ansiedade e o transtorno da ansiedade. Quem pergunta é Lídia Campos, de Botafogo, Rio de Janeiro. Então tá, vamos lá, porque é um tema amplo. Ansiedade, primeiro assim, ansiedade todos nós temos, tá? Num grau maior ou menor, mas todos nós temos. Isso é comum a todos nós, tá? Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida e necessária também, tá? Para nós. Agora, a questão do transtorno de ansiedade é quando ela gera outros transtornos, por exemplo, crise de pânico, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ela pode desenvolver TOC, o transtorno de ansiedade, ela pode desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada, que talvez aí seja o mais grave dos transtornos, tá? E tem sido, tem tido aí, infelizmente, um crescimento. Então, pensando aí que a ansiedade ela é comum a todas nós, em maior ou menor grau, mas todos nós temos um pouco aí de ansiedade, que faz parte, né, de nós. Então, essa questão aí de, tô ansiosa, sei lá, vai ter uma festa, vai ter uma apresentação, que é muito comum, as pessoas que têm dificuldade para falar em público, né, isso é bem comum mesmo. Os adolescentes que têm essa dificuldade de fazer apresentação de trabalho na escola por conta dessa questão de ansiedade, aí perde noites de sono, tem diarreias, às vezes tem sudorese. Então isso tem sido, é muito comum, tá? O problema é quando a ansiedade, ela passa a atrapalhar a nossa vida, quando ela passa a interferir na nossa vida. Então ela nos paralisa, aí é um problema. Por exemplo, trazendo essa questão da apresentação. Tive uma crise de ansiedade e não consigo apresentar, né, o que eu preciso apresentar. Aí realmente é um problema, porque a ansiedade, ela conseguiu, né, ela fez com que você paralisasse a sua vida. E aí, num grau muito maior, ela pode ser desenvolvida para transtorno de ansiedade. Que aí, dentro do transtorno de ansiedade, pode haver essas outras questões, que é o ataque de pânico, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, TAG, que é o transtorno generalizado, tá? O transtorno de ansiedade generalizado. E aí é muito mais complicado nesses casos, e aí nesses casos específicos precisa sim da intervenção psiquiátrica, tá? Então aí nesses casos precisa, se o profissional da psicologia está fazendo o acompanhamento de um paciente que apresente, então é necessário fazer a indicação, né, de um profissional da psiquiatria para entrar com a medicação, tá? Aí, respondida a pergunta. A próxima pergunta vem do interior de São Paulo, Barretos. Um abraço a todos aí de Barretos. Minha família é de Barretos. Meu pai é de Barretos, terra do gado, peão. Então, um grande abraço a todos aí que estão nos assistindo em Barretos. Lucélia Maia. Lucélia Maia, mas não é minha parente não, tá? É Lucélia Maia de Barreto, faz a seguinte pergunta. Quais os tipos de ansiedade? A senhora acabou de falar agora. A senhora falou sobre a ansiedade do toque, ansiedade na apresentação. Sim. E isso se deve, em algum momento, ao bullying?
Então, a ansiedade, ela pode estar muito... Essa questão da apresentação, especificamente, que você está me perguntando, pode sim estar relacionado ao bullying e pode sim estar relacionado à baixa autoestima. Então, por quê? Apresentações, falar em público, ela é tão difícil para as pessoas, por quê? Porque, na verdade, as pessoas, elas se sentem olhadas, né? Elas serão, de fato, aí, né, olhadas. E o olhar das pessoas causa incômodo, porque quem tem baixa autoestima, ela não se sente confortável com o olhar do outro. Na verdade, ela está fazendo de tudo para se esconder desse olhar. E aí a apresentação, por exemplo, em público, ela causa esse olhar, né? E aí é a causa do mal-estar. E claro que ele pode vir acompanhado de bullying. Então, se é um adolescente, vamos pensar aí, que sofre bullying na escola, ela vai ter muito mais dificuldades de fazer uma apresentação, por exemplo. Ela vai sempre faltar, vai estar sempre dar uma desculpa, né? Vai inventar que está doente para não poder apresentar, mas vai ter que, em algum momento, vai ter que lidar com isso. E aí talvez seja o momento necessário de buscar terapia, né, para essa pessoa, esse adolescente, para que ele possa falar desse incômodo, então, né? Entendi, tá aí explicado, respondido a minha pergunta, obrigado. Cleide Maria é de Ribeirão Preto, São Paulo, mais um interior de São Paulo aqui. Ansiedade e estresse, ou melhor, desculpe, ansiedade é estresse? Não, não é, tá? Como eu falei, a ansiedade, ela é comum a todos nós, e o estresse não necessariamente, tá? Então, assim, elas podem ter alguma relação por estar estressado, a pessoa ficar mais ansiosa, desenvolver aí um pouco mais de ansiedade, mas não necessariamente que tenha uma ligação, tá? Não necessariamente que tenha uma ligação. Nem, assim, uma pode acontecer sem a outra, tá? Então, isso já sou eu que estou colocando. Essas pessoas, tem pessoas que são muito elétricas, né? São muito elétricas, ativas. Sim, e cada vez mais, por conta da tecnologia. Isso vem de encontro com a ansiedade, é um tipo de ansiedade, é uma coisa que tem e deve ser tratada, ou é uma coisa que é uma normalidade? Então, até a agitação, ela é uma questão, porque assim, para cada um vai ser de um jeito, né? Essa agitação tem que pensar como que a pessoa lida com essa agitação. Porque dependendo da profissão, por exemplo, dessa pessoa, a agitação pode ser uma boa aí, né? Mas um exemplo, né? Se essa pessoa for um psicólogo clínico, essa agitação talvez não seja interessante. Porque talvez vai ter uma pressa aí, né? Em falar pelo outro, enfim. E aí depende muito do que essa pessoa vai fazer com essa agitação. E essa agitação não necessariamente está ligada com a ansiedade. Pode ser uma pessoa agitada, mas uma pessoa que dorme bem, uma pessoa que tem a atenção boa, uma concentração boa, uma memória boa. Então, essa agitação depende muito da forma como essa pessoa vai se relacionar com isso, tá? E muitas vezes a questão da agitação também tem a ver com o ambiente familiar. Então, se é um ambiente familiar, um exemplo, pensando aí na criança, né? Se ela nasce num ambiente familiar onde os pais e a família, ali o núcleo, pessoas agitadas, pessoas, né, que se movimentam muito, a tendência é que ela seja uma criança mais agitada. Dificilmente ela vai ser uma criança tranquila, calma, que fale baixo, né? Então, isso também tem algum impacto, tá? Doutora, nessa resposta a senhora respondeu Zumira Lais do CPA 4, a senhora respondeu Cristina Amâncio, que bom, de Santo Antônio do Leverger, Palmira Bastos, aqui de Cuiabá, região central de Cuiabá, Sônia Amirante, aqui do CPA, que com bom. Essa resposta, entre outros aqui. Ótimo. Tem mais uma Sônia aqui. Tá. Sônia Maritelli, ela é do Goiabeiras, aqui do Goiabeiras. E o tratamento para ansiedade? Seria que tratamento? Tratamento para ansiedade
terapia, né, psicoterapia, e aí nos casos, se o profissional perceber que essa ansiedade dificulta a vida dessa pessoa, às vezes não só paralisa, mas às vezes dificulta mesmo essa pessoa, por exemplo, a manter relacionamentos, a encontrar, a se estabelecer em ambientes de trabalho. Então, aquelas pessoas que mudam muito de trabalho, né? Um mês em um trabalho, 3 meses em outro, enfim, tá nesse fluxo aí, nessa frequente mudança. Aí também pode haver a questão da indicação do psiquiatra para fazer o acompanhamento com medicação, tá? Por quê? Porque a tendência é que o ansioso, ele tem alguns sintomas, como, por exemplo, não dormir bem. Então, se a pessoa está num nível muito grave de ansiedade, vai ter essa coisa da perca do sono, então ela vai sofrer de insônia. Se ela sofre de insônia, vai acarretar outras coisas, que é, por exemplo, a perca de concentração. É uma pessoa que esquece muito as coisas, então ela vai ficar uma pessoa muito esquecida, dificuldade aí de memorizar questões, oscilação de humor, tá? Então essa questão da insônia, ela tem um impacto muito grande. A pessoa que não dorme bem, que não tem uma boa noite de sono, ela tem todos esses impactos na vida dela. Por isso é tão importante ter... Parece bobo, né? Mas é tão importante ter uma noite de sono, porque o sono é o quê? É a hora que o corpo relaxa. Então, o corpo faz esse processo do relaxamento. Se a pessoa sofre de uma ansiedade aguda aí, no caso, ela não vai conseguir relaxar, porque ela tem dificuldade para relaxar, para se entregar, né? E aí, se ela não relaxa, ela vai ficar nessa coisa aguçada, elétrica, né, o tempo todo, porque a mente não desliga. E aí vai ter todos esses processos, né? Então, a insônia, a perca de memória nesse sentido de que vai ser uma pessoa que esquece com facilidade, né? Enfim, essas outras coisas aí que eu disse. Tá certo, doutora. Muito bem explicado, muito bem colocado. Doutora, o que é síndrome de burnout? Síndrome de burnout, então, é um tema que eu quis, né, trazer, porque ele tem sido cada vez mais posto, principalmente nas organizações, tá? Então, principalmente nos ambientes de trabalho, no Brasil, e nos Estados Unidos, isso também tem crescido, e até mesmo aqui no estado de Mato Grosso. Então, assim, o que é? É o estresse dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, especificamente dentro do ambiente de trabalho, tá? A síndrome de burnout é muito ligado ao ambiente de trabalho, não fora dele, tá? Então, que fique claro isso. É quando esse ambiente de trabalho, ele oferece um adoecimento a esse profissional. Então, quando ele passa a oferecer um processo de adoecimento, ele vai gerar um estresse aí nível agudo que pode gerar outros transtornos, por exemplo, depressão, tá? Por exemplo, tentativas talvez aí de suicídio, porque vai estar descontente, né, com esse ambiente. E aí tem muito a ver com o ambiente de trabalho, e muito também com as relações que são estabelecidas dentro desse ambiente de trabalho. Por quê? As relações, elas podem sim adoecer esse profissional. Pensando aí nos casos, né, de às vezes chefia que enfim, fazem essas colocações indevidas para os profissionais, menosprezam o trabalho de algum profissional, e às vezes é colocado isso a público, né? É levado isso a público, levando ao constrangimento desse profissional e tudo mais. E aí, sem falar o assédio, né, que pode acontecer também dentro do ambiente de trabalho, mas todo esse processo que causa adoecimento profissional é a síndrome de burnout. Muito pouco detectada no início, porque as pessoas acham que estão só sobrecarregadas, é só um estresse aí comum de trabalho, de muita coisa, né? Muito trabalho, e muitas vezes não é, porque na verdade isso só vai ser detectado quando ela tiver esse efeito aí preocupante nas pessoas, tá? Doutora, com essa resposta, a senhora
respondeu o que é síndrome de Burnout. Luiz Paixão, aqui do Porto. Uhum. Venâncio Antônio, Jardim Mariana, aqui em Cuiabá. Quais os principais sintomas? A senhora Sim. acabou de falar pra gente. Diferença entre o burnout e o estresse. Isso. Burnout. Burnout. Burnout e o Uhum. estresse. Liceu Paiva de Campo Verde, Mato Grosso. A senhora respondeu pra Isso. gente, englobou. E aí, só para fazer um adendo aqui, assim, muitas empresas têm adotado, por conta da síndrome ter crescido, e ela provavelmente agora ela vai entrar no DSM, que é o diagnóstico de transtorno mental. Ela vai entrar aí como uma doença mesmo, que ainda não é reconhecida, mas ela vai entrar, está sendo feita esse estudo, e aí as empresas então estão adotando uma carga horária reduzida, para ter qualidade na saúde mental dos profissionais. E essa redução de carga horária, ela já tem sido adotada por várias grandes empresas, tanto do Brasil, Estados Unidos e estado de Mato Grosso. Então também já tem trazido aí, né, essa questão aí do impacto dessa síndrome, que ela vai entrar agora, tá, no DSM. Então, como uma doença mesmo. Com isso, a senhora respondeu, complementou e respondeu. Quirino Santos, Diamantino, Mato Grosso, perguntou como prevenir o burnout. A senhora acabou de falar. Como é bom conversar com alguém que tem, tá vendo? Aí a coisa vai indo. Isso. Qual o diagnóstico e tratamento? Luciana Parini, de Santo Antônio de Vegé, a senhora acabou de falar também. Isso. Próxima pergunta. Agora é uma pergunta que a senhora também já comentou, só que eu quero aprofundar um pouquinho mais nela. Quais as profissões mais ótimo. afetadas? Quem faz essa pergunta é José Carlos, Centro-Sul, Cuiabá. E quais os sintomas? Ele é de acordo com a profissão? Quem faz a pergunta é Mônica Lourino, de Sinop, MT. São essas duas perguntas. Ótimo, porque as profissões, de fato, elas aguçam, elas podem, né, aguçar, despertar, ser aí o gatilho para desenvolver síndrome de burnout, tá? E aí as principais são segurança pública, então os nossos policiais aí que estão especialmente na rua sofrem muito. Profissionais da área da saúde, especialmente, tá? Então, da saúde pensando aí muito mais na área hospitalar, que precisa fazer vários plantões, né? Estar várias horas acordadas. Então, é das profissões. Outras duas profissões, bancários, porque estão se relacionando diretamente com um número grande de pessoas. E professores, né? Professores, nossa, acho que talvez aí até campeão, porque todas essas áreas, elas estão se relacionando diretamente com um número grande de pessoas e com uma diversidade de pessoas, né? Pensando aí nos policiais que estão na rua, imagina, né? A quantia de pessoas e a diversidade que eles encontram e precisam ter que lidar, resolver, né, as situações aí dessas pessoas, os médicos, enfermeiras, né, que estão aí nos plantões, nos hospitais, os professores que estão nas escolas públicas, com salas muitas vezes cheias, muitas vezes com 40 alunos e tendo que dar conta, né, desses adolescentes, e aí ainda tem que dar conta desses pais de adolescentes que muitas vezes procuram, os bancários, né, que são pessoas que estão diretamente ali ao atendimento ao público, tendo que resolver, né, solucionar questões de ordem financeira, que a gente sabe que tem um impacto aí grande, desgastante na vida. Então, essas são as principais, tá? São as mais citadas no ranking aí, numa escala, né, vamos dizer, são as mais citadas, mas muito provavelmente deve ter outras aí profissões, com certeza. Podemos acrescentar aí o motorista. Sim, motorista de coletivos, de caminhão, sim. Motorista de aplicativo. Tem motorista de aplicativo virando noite aí, rodando 12, 14 horas. Motorista de caminhão, bem lembrado motorista também. De caminhão. Porque às vezes também fazem uso muito de medicação para ficar acordados, né? Então também é um problema, passam muitas horas aí na estrada. Aqueles que chamam, como que é?
rebite, né, que eles Ah, falam. sim. Coca-Cola, eu vou fazendo propaganda da Coca-Cola, depois vocês mandam um cachê pra mim. Coca-Cola com café, Aham, né? sim. Vive tomando essas coisas, Isso, energético e Sim. entre outras E claro, coisas misturadas. e claro que a gente entende que fazem isso porque precisam trabalhar, né? Precisam ter uma renda, sustentar ali muitas vezes a família, enfim, né? Isso às vezes faz por conta disso, né? Mas aí pode provocar e pode desenvolver essa síndrome de burnout. Sim, inclusive eu queria já deixar um alerta aqui, generalizando o motorista. Nos últimos dias agora eu fiquei sem carro e eu tenho usado muito aplicativo, coisa que eu não usava antes. E aí você acaba conversando com o motorista aqui, conversa com outro ali e, gente, são guerreiros, hein? Eu tô vendo, tem gente trabalhando aí 12, 14 horas por dia porque tem que conseguir pagar. Tem gente que aluga carro para trabalhar e manutenção e combustível. E então, como eu sempre digo, o programa de show de saúde ele está aqui também para fazer esse serviço de utilidade pública. Então eu queria alertar vocês, motoristas de um modo geral. Eu estou convivendo muito com motoristas de aplicativo ultimamente, para que tomem cuidado. Tá aí, burnout, ó. O doutor acabou de falar, tá? Para tomar cuidado, porque não é só a sua vida. Você acaba colocando a vida de outras pessoas em risco, justamente por quê? Porque está trabalhando demais, porque está correndo atrás, e entendemos, como a doutora disse, que isso tem que ser feito. Então, mas eu acho que a saúde em primeiro lugar, né? Com certeza. Senão fica difícil. Pensar aí que também precisa ter esse espaço de descanso, que não é perder tempo, como muitas pessoas pensam, né? Descansar é perder tempo, não é, tá? Isso é um mito, porque descansar é necessário, não é perca de tempo, é necessário. E já aproveitar e parabenizar esses verdadeiros heróis que nós temos aí. Com certeza. O profissional de saúde, como o programa Show de Saúde, ele tem um foco em saúde, eu conheço muitos profissionais da área de saúde, muitos médicos e médicas, doutores e doutoras, e tem muita gente que fala assim, não, o médico estudou, ele tem uma vida tranquila. Gente, você não sabe que é a vida de um médico plantonista que atende na rede pública. De você encontrar com a pessoa e a pessoa está com aquele olho fundo, cansado, e ele ter virado um plantão, 2 plantões, não é fácil, gente. Não é fácil, não é fácil. Não mesmo. Nós temos que valorizar muito esses heróis, essas pessoas aí. E lidar com problemas de vida e morte, né? Exatamente. Então, eu imagino a senhora, é lógico que tudo é uma questão de ética profissional, mas eu imagino uma psicóloga, tá? O que ela ouve diariamente num consultório. E sem poder dividir com ninguém, não é verdade? Sim. Mas eu imagino o que é lidar com as pessoas, estar... Por isso é importante nós, profissionais da psicologia, fazermos também a nossa psicoterapia com outros profissionais, ou análise, né? Para quem faz aí na área da psicanálise, faz análise com outra profissional. É importante porque lá eu vou lidar com as minhas questões e com as minhas dificuldades para que a coisa não se misture aí dentro do consultório. Porque lembre-se, são seres humanos. Sim, iguaizinhos a vocês que estão nos assistindo agora. Exatamente. Seres humanos que têm problema, que têm família, que têm filho, que têm casa, que têm conta para pagar, que corre atrás. São seres humanos. Então, às vezes a gente vai lá nesse profissional psicólogo, estamos falando muito sobre isso hoje, mais uma vez parabenizando você, psicólogos, profissionais da área da psicologia, e a gente vai lá levar nossos problemas. E essa pessoa está ali ouvindo nossos problemas, tentando nos orientar da melhor maneira possível para lidar com esses problemas, mas ela também tem os problemas dela. E por isso a gente deve, né, orientado a nós aí desde a faculdade, procurar por um profissional para que nós façamos a nossa, para que a coisa não se misture aí com o do paciente, tá? Então é importante que estejamos sempre aí nesse processo de psicoterapia, porque como o Baroni falou, nós ouvimos, escutamos aí muita coisa, né? Enfim, de várias pessoas, de várias formas, de vários jeitos, e precisamos também ter um espaço, né? Um local aí para falar das nossas questões, e esse local também é um outro profissional. Doutora, a senhora falou do burnout. Isso.
E a senhora colocou várias maneiras de se detectar, evitar e aquele negócio todo. E a cura? Então, a cura, ela vai se dar na terapia e aí, mais uma vez, né, a psiquiatria junto conosco. Se houver a necessidade, o profissional ver essa necessidade, ele vai ser encaminhado aí para um profissional da psiquiatria e fazendo uso da medicação. Às vezes, só com a psicoterapia, claro que aí, assim, cada caso é um caso, vai ter que ser avaliado, né? Mas, às vezes, só com a psicoterapia a gente já consegue aí ter uma melhora nesse quadro, tá? Mas, se caso não houver, e se o profissional ver a necessidade, ele encaminha, indica um profissional da psiquiatria para que faça o acompanhamento também com a medicação. E aí caminha junto, né? Psicologia e psiquiatria, para que possa ajudar aí a população mesmo. É isso aí. Ítalo, por gentileza, coloca os dados da doutora Bianca Garcia na tela, para quem quiser estar conhecendo um pouquinho mais da doutora, estar se informando, estar entrando em contato com ela, entrando nas redes sociais. Doutora, mais uma vez eu queria agradecer demais. A senhora pode falar mais um pouquinho onde a senhora atende? Sim, obrigada, Baroni, pelo convite. Adorei estar aqui de novo, falando sobre saúde mental. Vai ter que voltar, porque ainda tem assunto, né? Tem muito assunto. Saúde mental tem muito assunto, é ótimo. Eu atendo aqui em Cuiabá, tá? Ali na região Centro-Sul de Cuiabá, então é bem no centro. Eu atendo numa clínica, uma clínica particular, onde eu atendo crianças e adultos, tá bom? Gostaria de deixar já aqui o meu abraço a todos os meus colegas profissionais da psicologia que compartilham aí comigo dessa profissão, que muito provavelmente a gente chegou até ela por meio do amor, né? Amando e querendo descobrir mais e mais sobre esse mundo que é cheio de desbravamentos, aí, de caminhos a ser desbravados. Então, parabéns a todos os meus colegas, um grande abraço e resistência, meus colegas. Temos muita coisa a desbravar. A psicologia ainda tem muito para crescer e nós estamos aqui para contribuir. É isso aí. Gente, hoje nós falamos aqui no programa Show de Saúde sobre violência doméstica, de um modo geral. Nós falamos sobre autoestima, nós falamos sobre ansiedade, sobre a síndrome de burnout. Falamos sobre outros assuntos que colocamos aí no decorrer da conversa. Foi muito bom. Então você que não teve a oportunidade de assistir o programa na íntegra, entre nas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Acompanhe o programa. No sábado próximo agora, que inclusive é dia 27, que completa 60 anos do profissional de psicologia. Nosso dia. Dia de vocês, exatamente. Graças a Deus vocês existem. E nós estaremos com esse programa na íntegra a partir das 8 horas da manhã. Eu só tenho que agradecer a você de casa, aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, simpatizantes do programa Show de Saúde, muito obrigado. Pedir para você entrar lá na nossa rede social, no YouTube, deixar um joinha, que é bacana deixar um joinha, se inscrever, tá certo? Acompanhar nossa página no Instagram, que está aí na tela, que é Show de Saúde 1. É só entrar lá e deixar seu clique, sua curtida. Vou ficar muito feliz com isso. E mande suas perguntas, continue participando com a gente. Gente, o programa Show de Saúde, como eu sempre falo, é feito por nós, com você, para você. É muito importante a sua participação. E você, profissional da área de saúde, de estética, de beleza, de um modo geral, venha fazer parte do programa com a gente. Mande aí um alô, eu faço questão de visitar vocês pessoalmente. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Baroni. Parabéns. Obrigada. Parabéns por essa linda tarefa e missão que a senhora escolheu para a sua vida. Muito obrigada. Queria que a senhora deixasse suas considerações finais para o nosso telespectador. Bom, obrigada mais uma vez estar aqui. Agradeço a oportunidade de falar de assuntos tão importantes, né? E aí só reforçando novamente, a psicologia ela está hoje em vários lugares. Então, quem sentir necessidade de procurar um profissional da psicologia, lembrando que estamos aí nos hospitais,
estamos na rede do SUS, então quem não tem uma condição financeira, por favor, nos procure pelo SUS. Estamos lá, estamos no convênio de saúde e nas clínicas particulares. Não deixe. Quem estiver sofrendo, passando por algum processo de sofrimento emocional, psicológico, procure um profissional. Quem conheça alguém que esteja passando por violência doméstica, sofrendo algum abuso ou alguma outra situação, indique um profissional para que essa pessoa possa procurar, tá certo? Muito obrigada e parabéns de novo aí aos meus colegas de profissão, de caminhada. É isso aí, gente. Não mude de canal, continue com a gente na TV Cuiabá, canal 11.1. Parabenizar toda a equipe da TV Cuiabá. Jornalismo de primeira. Estamos chegando aí com o Maxwell Leite, com comando geral, com jornalismo sério, focado, direcionado e honesto. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem, na próxima terça-feira, com um novo profissional da área de saúde, tirando as nossas dúvidas. Tchau, gente! Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Verificado é aquilo que foi confirmado. Você pode acreditar, confiar, porque já é. Como a graduação na Unifac. Os melhores cursos presenciais em 7 municípios. Com mensalidades a partir de R$ 155, com toda a qualidade e estrutura de uma católica. Faça sua matrícula agora mesmo e tenha o seu futuro verificado. Faça a Unifac, a católica de Mato Grosso. Espero no meu Deus, confiarei, confiarei.